Então, conclusão. Os comentaristas dizem que cerca de 6 meses depois que o apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo, ele morre. Por que isso? Quais são as evidências disso? Ele escreve nesta epístola: venha antes do inverno. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo venha antes do inverno? Porque talvez no inverno ele fosse sacrificado. Provavelmente durante o inverno tem a questão do frio, na masmorra é muito intenso, e também existe segundo os comentaristas, essa possibilidade de que foi durante o inverno que ele foi executado. Tá? Hernandes Lopes é um comentarista que advoga em favor. Mas então, ele devia estar bem fraco, talvez não tivesse a ideia de não aguentar passar aquele inverno. Mas aí porque ele havia sido condenado. Então, o apóstolo Paulo pede para ele chegar antes do inverno, porque ele havia sido condenado no seu primeiro julgamento e que provavelmente quando chegasse o inverno ele seria executado. Então, segundo os comentaristas, cerca de 6 meses depois que o apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo, ele foi executado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo deixou um legado de ser um desbravador do cristianismo. Foi aquele que adentrou os lugares mais longínquos da Europa. Segundo a tradição cristã, pregou na Espanha. Então, ele foi um desbravador que levou a fé em Jesus para lugares muito distantes. E em terceiro lugar, ele foi o escritor mais prolífero do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas. Ele foi quem mais escreveu no Novo Testamento. João vem em segundo lugar escrevendo 5 livros e assim vem os demais, né? Em quinto lugar, aí nós vemos a história deste jovem Timóteo. Timóteo ele era jovem, Timóteo era tímido e Timóteo era um jovem doente. Timóteo tinha 3 desculpas para não fazer a obra de Deus. Primeira desculpa: eu sou jovem, não estou preparado. Segunda desculpa: eu sou tímido. Não sei falar. Terceira desculpa: estou doente. Tenho problema de estômago. Não. Mas ele mesmo assim é um jovem que fazia a obra de Deus, né? E em sexto lugar, para concluir, então o martírio do apóstolo Paulo se deu, segundo esses comentaristas, 6 meses depois que o apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios. E como foi o martírio de Timóteo? Segundo a tradição cristã, Timóteo ele tentou impedir uma procissão pagã na cidade de Éfeso, né? E por conta disso ele foi arrastado pelos pagãos e apedrejado até a morte. Ele foi arrastado pelas ruas e apedrejado até a morte. Assim se deu o fim de Timóteo. No início, ou na primeira metade do 2º século depois de Cristo, ou melhor, no final do 1º século, para o início do 2º século, aproximadamente, ele sofreu esse martírio, o Timóteo, né? Depois de ter seguido e aprendido com o seu mestre, o apóstolo Paulo. Tá? Então, nós aqui agora terminamos 2 Timóteo. Semana que vem nós estudaremos a sua carta a Tito. Aí nós vamos nos esforçar para ministrarmos Tito e Filemão. Tito tem 3 capítulos e Filemão tem apenas 1. A gente vai tentar dar para encerrar e aí já entrar em Hebreus. Depois de Hebreus a gente dá Tiago e aí a gente vai procurar ministrar as 3 cartas de João no mesmo dia e depois
as primeiras 2 cartas de Pedro no mesmo dia, e depois as 3 cartas de João no mesmo dia, e aí depois a carta a Judas, tá bom? No mesmo dia também. Muito obrigado, irmãos. A paz do